Jarismar Pereira. 13h55, 13h55. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Cartacho. Boa tarde, Laurenito. Boa tarde, professor. Está na escuta. Boa tarde a todos que estão também nesse momento esperando o boca quente na segunda, um pouco mais tarde, em virtude do governador João Azevedo. E uma das questões que eu queria comentar hoje, duas, mas eu queria comentar duas, bem rapidinho. É que parece que desse início de semana, hoje, segunda-feira, já diminuiu um pouco a questão do quem será o candidato a governador da situação. Nenhum site colocou nada no final de semana sobre Cícero, sobre Lucas, sobre Hugo Mota, sobre o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Nenhum. Eu acho que aquela ponderação que foi feita e que terminou em troca de farpas, Cícero Lucena reagiu prontamente. Cícero Lucena reagiu. Disse que quem acha que está no cargo eleito governador está muito enganado. Já viu derrota de Roberto Paulino, já viu derrota de outros nos cargos. Maranhão perdeu em 2010. Cícero Lucena jogou pesado. Disse, não é porque está no cargo que vai não, tem que se saber quem está melhor. Lucas Ribeiro também falou grosso, falou rosado, que disputaria a eleição se o governador saísse. E o governador viu naquele momento uma chance de neutralizar essa questão que está ficando ruim para o governo. Não estava ficando boa não para o governo não. E aqui nós tivemos um exemplo em 2024, Ian. Zé Aldemir lançou 30 nomes porque estava ficando ruim, se fosse um ou dois. Porque um secretário tem uma preferência, outro tem outra, e o governo para. O governo João Azevedo, tu já pensou se João diz hoje, dia 12, João diz, meu candidato é esse aqui? Como é que fica? Se João diz, meu candidato é esse, os outros, todos vão procurar fazer campanha para aquele candidato. O governo para de um lado, uma banda do governo para. Porque vão atender só os pedidos do que é o candidato, porque alguém quer manter-se no poder. Quer ser beneficiado lá na frente. Então, política, novamente hoje no programa foi dito, só vamos discutir questão política em 2026. E eu acho correto, em todo canto. Não se discutiu a nível nacional. Tem um candidato a nível nacional da oposição? Não. Tem o da situação? Tem, porque Lula pode se candidatar à reeleição. Quando tem alguém que pode se candidatar à reeleição, obviamente se pensa que o candidato natural é ele, candidato à reeleição. Mas quando não tem, a tendência é discutir com todos os partidos da base aliada. Lucas seria candidato natural? Sim, se tivesse no governo. Mas ele só vai estar em abril, se por acaso vão sair. Por isso que a discussão é antecipada. Ele não é o governador, ele é o vice. Corre o risco que Ricardo Coutinho fez mudança, e quando todo mundo esperava Ricardo Coutinho sair, não saiu. Estou dizendo que João não vai sair, não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que estava ficando ruim para o governo, ruim para a saúde nos hospitais, ruim para a educação, porque estava uma guerra fria. Onde é que guerra fria foi boa em algum canto? Me diga. Que eu digo, o nosso mundo entre a União Soviética e Estados Unidos é guerra fria. Porque um fica tentando queimar o outro nos bastidores. E não pode essa história de queimar os outros. Então o governador sabiamente disse, vamos esperar para o ano que vem, que se ele sair, pronto, já decidido a chapa formada. Ainda tem fusão de partidos que deve acontecer, que não acaba mais. Tem um PMDB, MDB aí, que tem fusão, que está programado para o republicano. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas tudo leva a crer que decisão antecipada leva ao enfraquecimento da chapa. Em qualquer que seja a circunstância, municipal ou estadual.
Aqui eu vi aqui em Cajazeiras, e eu não tinha nem nascido ainda, tinha muito novo, juntaram todo mundo na época e foram do MDB para falar com o Ronaldo, para poder o candidato ser Zé Filho. Ia dar uma confusão se o governador Ronaldo Cunha Lima não fosse. O governador Cunha Lima disse: meu candidato em Cajazeiras é Zerinho, de vocês. Aí todo mundo disse: é Zerinho. Então pronto, tem discussão. Já tinha Vitoriano referendado, foi Zerinho. Então é isso que se coloca em todos os bastidores. Se você for, pode lançar candidato, você pode queimar a largada, ou se você não lançar, pode alguém lhe atropelar. Mas o momento é de reflexão e de união do grupo, porque termina acontecendo aquilo que Veneziano disse e Efraim disse aí em João Pessoa. Lá não tem união não, que depois foi rebatido. Mas Efraim e Veneziano disse: duvida lá ter união, porque a oposição está monitorando do mesmo jeito que a situação está monitorando a oposição. É desse jeito. Então, calma e cautela, e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. E o outro ponto, para passar para aí rapidinho, é sobre essa questão também de caldo cautela lá em Brasília. Agora estão, por exemplo, hoje, o relator do Senado disse: para que mais deputados? O relator do projeto para aumentar deputado no Senado. Se já foi costurado um acordo do Hugo Mota com o presidente da Colômbia. Já tinha costurado. Mas o relator disse hoje: ei, não é assim não. Quer dizer, já está querendo colocar obstáculo. Aí o deputado disse: aqui não pode, porque o deputado Ramalho já era deputado. O Supremo disse: não, ele não era deputado não. Os dois casos que ele era deputado, diplomado, está aí, mas o resto não está não. E nem Bolsonaro, nem nenhum é deputado. Então está fora disso. Todos os outros. Já é outro problema. Aí o INSS, o culpado é um, o culpado é outro. Aí fizeram análise, vai frear agora, fizeram análise todinha da CPI. 6 partidos envolvidos da CPI. 6 partidos envolvidos do escândalo do INSS. É correto fazer uma CPI com 6 raposas tomando conta de galinha? Porque você vai para tumultuar. Está o PL, está o PT, até o PSB está, o republicano, está todo mundo lá. Com alguém, ou alguém indiciado, ou alguém colocado. Ou alguém suspeito. Como é que forma, Ian, uma CPI com 6 partidos? Os 6 maiores partidos praticamente da Câmara Federal têm algum envolvimento. Eles querem apurar ou tumultuar? A pergunta é essa. Se fosse para apurar, eles são grandes especialistas em atuar. As CPI todas emperradas são grandes especialistas em interrogar, em tudo. São catedráticos, não é como delegado da Polícia Federal, não é como delegado da Polícia Civil. Eles são especialistas mais que eles são. Pelo que coloca, são. O que eu vi é espetáculo, de um lado e do outro, brigando na CPI. E tem 6 partidos, eu volto a repetir, 6 partidos. Você acredita que uma CPI que tem 6 partidos suspeitos vai dar alguma coisa? É a pergunta que está aqui, uma gangue para investigar alguém, 10 bandidos. Tem 6 fazendo a defesa deles próprios. Tem como funcionar isso? Eu acredito que não. Agora, se todos fossem isentos, esses que estão na CPI, aí eu acreditava na CPI. Mas a CPI que será presidida pelo PL, ou pela junção, que é o maior partido, ou pelo PT, a relatoria, vai dar em alguma coisa? Vai. Muita confusão, muita zoada na capital federal. Vai ser igual às outras CPIs que eu acompanhei ao longo desses últimos anos. Boa tarde.